Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes, boa tarde. Este é o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 9 de outubro. Devido às medidas de contingência do coronavírus, esta emissão do Angola Fala Só da Voz da América é gravada, pelo que agradecemos a compreensão. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois continuamos em onda média em 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube, portanto ligue-se a nós na Voa Português. Eu sou a Mayra de La Salete e nesta emissão do Angola Fala Só temos o convidado Reverendo Elias Isaac. O tema: a avaliação que Elias Isaac faz da governação de 3 anos de João Lourenço e também a resposta do governo à pandemia da Covid-19. Elias Isaac, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Antes de avançarmos para as perguntas dos nossos internautas e também ouvintes, eu gostava de lhe fazer uma questão mais geral, que é: o que é que o preocupa mais neste momento no que toca à situação social dos angolanos? Muito boa tarde, Mayra. Muito boa tarde, ouvintes da Voz da América. Respondendo diretamente à sua pergunta, a preocupação maior em termos sociais e até em termos econômicos da população, da grande maioria da população angolana, é o crescimento ou o aumento da pobreza, o empobrecimento de muitas famílias. Não só por causa da pandemia, mas muito antes do surgimento da pandemia, era mesmo as várias políticas sociais e econômicas que não conseguiam resolver o problema da população. E todos nós sabemos que Angola vive uma recessão econômica de quase 5 anos consecutivos, e isto tem criado um grande impacto nas condições de vida da grande maioria da população angolana, que vive em extrema pobreza, e hoje é estimado que mais de 50% da população em Angola, mais de 14 milhões de pessoas, ou quase 15 milhões de pessoas em Angola, vivem no nível de pobreza. Então, isto é muito preocupante. E nós não conseguimos vislumbrar para muito cedo a solução deste problema, embora muitos esforços tenham sido feitos pelo governo, mas a solução e o melhoramento das condições ainda está muito, muito longe. Ainda bem que fala que muitos esforços têm sido feitos pelo governo, porque isso leva à questão que muitos internautas colocaram. Uma dessas pessoas foi a internauta Anabela, que quer saber qual é a sua opinião, qual é a sua avaliação sobre estes 3 anos de governação de João Lourenço. Bom, é impossível nós, e talvez não é possível nós fazermos a avaliação da governação de João Lourenço de 3 anos com a própria governação do MPLA dos 45 anos, porque João Lourenço é parte do sistema. João Lourenço é praticamente a continuação do sistema, com o Dr. Agostinho Neto, depois José Eduardo dos Santos. Então, é muito difícil e quase impossível nós fazermos uma separação. Portanto, a situação praticamente continua na mesma, com
com a exceção da declaração da luta contra a corrupção, ou contra a impunidade, que também existem muitos questionamentos sobre este processo, porque a declaração de luta contra a corrupção e impunidade é uma questão de sobrevivência econômica ou financeira do regime, da governação, não é uma questão da nação angolana, porque todos nós sabemos quem sustentou, quem programou e quem protegeu a corrupção durante esses 45 anos é um sistema. Então, na verdade, a governação de João Lourenço faz parte da governação dos 45 anos que prevaleceram nesse país. E não existem resultados práticos, não existem resultados que apontam para a solução das condições de vida das populações, antes, pelo contrário, piorar a questão. Nós ainda nos batemos com questões de água, mesmo aqui em Luanda, problemas de água, problemas de saneamento básico, e já não falamos, não é? Que um dos maiores problemas é o desemprego, especialmente na camada juvenil, que está a crescer cada dia, e isto é um problema muito grande. Então, não se pode separar os 45 anos de governação do MPLA com os 3 anos de governação de João Lourenço, porque nós estamos a falar de um sistema e não de uma pessoa. Então, fica muito complicado. Então, quando diz isso, sou obrigada a ir um bocado atrás. Há 3 anos havia uma esperança de mudança, havia uma expectativa muito grande em vários setores em Angola, não só na política, na comunicação social, nas mudanças que uma figura como João Lourenço poderia causar no país. Está a dizer-me que nada disso aconteceu? Olha, em termos de discursos, muita coisa aconteceu, mas em termos práticos, quase nada aconteceu. Eu vou dar exemplos, não é? Em questões de direitos humanos, não é? Em questões de direitos humanos, nós ainda continuamos a assistir pessoas a morrerem, ok? Nós temos casos, o caso recente de um médico ser morto numa esquadra, e várias outras pessoas também serem agredidas, pessoas nos seus bairros serem mortas. Nós muitas das vezes assistimos mesmo até com uma certa medida, talvez, manifestações com um pouco de repressão. Nós temos assistido isto. Em termos sociais, nós vemos que o desemprego aumentou, embora 3 anos atrás houve um discurso de muita esperança, houve um discurso que apontava para novas medidas, mas a verdade é uma: não é possível mudar políticas econômicas e sociais se você não mudar a política estruturante de governação do país. Então, existe uma ideologia que no país, é isto que tem que mudar. Se não se fazer reformas políticas, as reformas econômicas e sociais nunca vão acontecer. E um dos problemas tem a ver com a própria Constituição, não é? A própria Constituição, que em 2010 toda a gente dizia que dava muito poder ao Presidente da República. E essa Constituição ainda continua. E seria um passo para esta direção de reformas e de mudanças, era a mudança da Constituição. Existem questões da própria tolerância política dentro do país, que ainda hoje nós conseguimos observar níveis de intolerância política, só porque alguém é do PRS, alguém é da UNITA, alguém é do MPLA. Então, o país praticamente não mudou. Mudou no discurso, mas não mudou na prática.
É uma boa sequência para este comentário que nos chegou de Jacarta, de um angolano que vive em Jacarta, na Indonésia. Ele é o Moussa, e o Moussa diz o seguinte: governação do João Lourenço nestes 3 anos, fracasso na implementação das promessas feitas durante a sua campanha eleitoral e a má gestão dos recursos financeiros disponibilizados para o combate à Covid-19. Qual é a posição do nosso convidado quanto à minha análise? Ou seja, eu estou a citar Moussa, ele gostaria de saber qual é a sua posição em relação a este comentário que ele faz. Olha, é que eu já disse que houve, em 2017 houve muitas promessas e criou não só esperança como expectativas, que agora viraram em pesadelo e frustração de muita gente. A outra questão é que a governação ainda continua muito fechada. A governação continua muito fechada. Nós estamos todos os dias a ver que, com este processo de combate à corrupção, o governo está a confiscar vários edifícios, várias instituições, vários bens de pessoas que usaram fundos do Estado, não digo fundos públicos, eu digo fundos de cidadãos que pagam impostos, cidadão como eu e como outros que pagam impostos, mesmo que o dinheiro tenha vindo da Sonangolo, da Indiama, mas nós todos pagamos impostos. Então não existem fundos públicos, existem fundos de pessoas que contribuem para o dinheiro do Estado. Então, nós estamos a ver que o governo está a confiscar, está a nacionalizar, confiscar esses bens, mas os bens estão a ser propriedade do Estado. Então, esta é a política de uma economia centralizada, uma economia que o Estado controla tudo. O governo ainda não criou capacidade nem meios de uma forma muito rápida, transformar esses bens confiscados em bens privados ou vendê-los ou fazer outra coisa. E o que está a acontecer é que esta falta de transparência faz com que muita gente acredita que mesmo os fundos do combate à Covid não estão a ser propriamente administrados. Bom, isto é uma outra questão, até que se faça uma auditoria, até que se faça uma avaliação própria dos gastos, daquilo que está sendo feito no combate à Covid, porque existem muitas interrogações, porque eu tenho experiências de pessoas que vêm, muita gente que vem do exterior e é obrigada a ficar em quarentena institucional, mas ela tem que pagar o hotel onde vai ficar, não é? Ela é obrigada a fazer reservas para ir para esse hotel, mas depois é chamada quarentena institucional quando o governo é que poderia estar a responsabilizar-se disso. Então, bom, a questão da falta de transparência é uma matriz de governação que nós temos em Angola há 45 anos. Então, o caro ouvinte tem toda a razão de questionar o que é que está sendo feito. Nós temos tempo para mais uma pergunta, pelo menos, que vai no sentido das promessas. As pessoas querem muito debater esta questão das promessas do governo e o Augusto pergunta se o nosso convidado acredita nas promessas do MPLA, se sim, porquê, se não, porquê também. Acho que já falamos aqui um bocado sobre isso. Para complementar um bocado mais esta questão, é mais no sentido, acredita nas soluções que citou há pouco tempo, acredita que é possível que um governo angolano pense mais nessas soluções e na questão da transparência, acredita que isso é possível? Olha, é só para dizer aos caros ouvintes, o ouvinte que fez essa pergunta, que os políticos têm como a sua veia de sobrevivência promessas que depois se transformam em mentiras. Isso em toda parte do mundo. Não há político nenhum que vai para uma campanha ou que vai para uma luta política que não faz promessas. Ok?
E infelizmente nós em Angola temos essa tradição de promessas, mas nunca temos a possibilidade de pedir contas àqueles que fazem essas promessas. Felizmente, nesses últimos meses está a surgir uma camada social, a camada da juventude, jovens, que estão a exigir do Presidente da República o cumprimento das promessas que ele fez. Isso já é muito bom e o nosso crer e o nosso apelo é que haja insistência constante de nós pedirmos prestação de contas das promessas, porque durante esses 45 anos, não só durante os 28 anos depois da declaração do Estado Democrático em Angola, das primeiras eleições, Angola viveu num ciclo de promessas que nunca foram cumpridas e que deu no culminar desta grande corrupção, dos grandes roubos que foram feitos em Angola. Então, é só para dizer que eu não acredito nas promessas dos políticos até que elas se concretizam. Com os políticos é ver para crer. Com os políticos, especialmente com os políticos angolanos, é ver para crer. E os angolanos já tiveram não só 45 anos, não só 28 anos, mas sim 45 anos de experiência da mesma governação que prometeu tanto. Agora chegou o tempo de ver para crer. E se não acontecer, então não vale a pena. Temos que mudar. Soluções. Eu penso que depois de 45 anos, não é, na governação, as pessoas têm que ser humildes e entenderem que talvez já esgotaram a solução, já esgotaram soluções para poderem dar ao povo, não é? Isso é uma questão de humildade, que nós não somos omnipotentes, nós não temos todo o poder, toda a sabedoria, pensar que vamos ter soluções mesmo daqui a 100 anos, não. Os contextos mudam e o contexto mudou completamente e é tempo de as pessoas serem humildes e dizerem que já não tem solução para o país, têm que dar oportunidade aos outros. Está na altura, então, de se verificar uma alternância política? Acredita que acredita que as autárquicas podem ser um passo para isso? Angola já necessitou de mudanças políticas, não é? Mudanças políticas anos atrás. Porque o que se tentou durante os 28 anos foi sempre tentar pôr um remendo novo, que são promessas, um remendo novo numa calça, num pano velho, não é? E o que é que acontece? O remendo novo acaba por romper mais o pano velho, e isso que está a acontecer em Angola. Isto até é bíblico, não é? Então, as autarquias é um espaço da democracia, e se Angola é um Estado democrático, as autarquias têm que existir, pelo menos é o espaço onde os cidadãos possam participar ativamente no processo democrático. Porque se a Mayra se lembra, tanto em 1975 como em 1992, a democracia para Angola foi um monopólio dos partidos políticos, não foi um espaço da cidadania. E este é um grande problema que nós temos em Angola. Os partidos políticos monopolizaram e controlam e se sentem donos da democracia em Angola. E isto tem que acabar. Os cidadãos é que têm que assumir a democracia, exigir a democracia, cobrar a democracia e não só fiscalizar essa democracia. Porque senão nós estaremos numa democracia, mas viver debaixo de uma ditadura de partidos políticos, e o povo, a grande maioria do povo, a sofrer. Este é o Angola Fala Só e, devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Esta semana temos o reverendo Elias Isaac, ele foi também diretor da Open Society em Angola. Estamos a falar do balanço da governação do presidente João Lourenço, resposta à pandemia. Também já tocamos na questão do combate à corrupção. Vamos agora falar, sim, um bocado sobre cidadania. Elias Isaac,
No último fim de semana houve manifestações em Luanda. Os manifestantes lembraram a oposição de João Lourenço é a sociedade civil. Concorda e acha que a sociedade civil angolana está com força para? A questão não é de só concordar, mas a questão é da sobrevivência da democracia, não só agora com João Lourenço no poder ou o MPLA no poder, mas mesmo depois, com outro partido, é importante que a cidadania se assume neste processo democrático. Como eu disse antes, houve um monopólio, um controlo excessivo e já exagerado e até que dos partidos políticos do processo democrático que está-nos a custar muito caro. Está-nos a custar muito caro. Então, houve manifestações, semanas atrás, houve manifestações em 12 províncias do país. A semana passada houve manifestações aqui, também em outras províncias, no Lubango também houve manifestações. Então, chegou um tempo em que a própria sociedade está numa exaustão, não é? Está cansada. Civil, os cidadãos estão cansados da forma como é que os partidos políticos estão a gerir o país. E já se comprovou que o controle que o partido no poder tem sobre todo o processo político e eleitoral em Angola vai ser muito difícil, muito complicado haver uma alternância no poder em Angola, se nós só contarmos com os partidos políticos. E é importante, é vital que a cidadania, os cidadãos se organizem e há uma necessidade urgente, que eu possa chamar mesmo uma nova revolução dos cidadãos para a transformação e consolidação da democracia em Angola. E isto está nas mãos dos cidadãos. Os partidos políticos não vão fazer isto. O partido que está no poder não vai fazer isto. O partido que virá um dia assumir não vai fazer isso. Os cidadãos é que têm que assumir esse processo, porque a democracia é para os cidadãos. A democracia não é um monopólio dos partidos políticos. Obrigada, Elias Isaac. Vamos agora falar também do papel e da relação Estado-religião. Por muito tempo, a religião teve imenso peso em Angola, especialmente a Igreja Católica. Como está, na sua opinião, a relação entre a Igreja e o Estado? Olha, na verdade, é uma situação muito triste, porque até um certo ponto a gente consegue entender que durante o tempo da luta colonial, da luta contra o colonialismo, muitas igrejas, tanto católicas como evangélicas ou protestantes, assumiram-se no combate. Infelizmente, o que nós estamos a ver hoje é que, com um pouco de exceção da Igreja Católica, ou de alguns elementos da Igreja Católica, com muito pouca exceção da Igreja Católica, todas as outras igrejas identificam-se como parceiras do Estado, ok? E teologicamente, eu queria definir isso. A igreja não é parceira do Estado, a igreja é parceira de Deus aqui na Terra para fazer a vontade de Deus, ok? E quando a igreja se torna parceira do Estado, perde completamente o seu mandato e a sua visão do reino de Deus, que os próprios governos estão debaixo do reino de Deus. O que nós estamos a ver em Angola é que nós temos uma igreja, eu estou a falar em termos gerais, que subalternizou-se ao governo, ok? Uma igreja que sente medo. E quando eu estou a falar da igreja, eu não estou a falar, eu gostaria de falar dos membros, de todos os crentes, mas eu estou a falar mais da liderança, dos líderes da igreja, que praticamente aceitaram a condição de empobrecimento dos seus membros
aceitando as condições de injustiça social e econômica dos seus membros e acreditando que a solução está nas mãos de Deus, quando Deus nos deu toda a capacidade de dominar a terra e fazer as coisas aqui na terra. Deus não vai fazer isso por nós. Então, não é aceitável quando igrejas, muitas delas exploram as pessoas, muitas delas fazem e desfazem, mas tem membros que não têm água, não têm energia elétrica, não têm emprego, não têm alimentação, vivem em extrema pobreza, e a igreja tornou-se surda e muda mediante as condições sociais, econômicas e mesmo políticas em que os próprios membros da igreja vivem. Isto é um contrassenso do reino de Deus, porque a oração do Pai Nosso, não é, que todos nós conhecemos, é que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como está nos céus. Então, a igreja só tem a sua utilidade aqui na terra. A igreja não tem utilidade nos céus. E nós estamos a assistir a uma igreja que se tornou muda e surda. Eu estou a falar das lideranças das igrejas, que amam mais as suas vidas do que a vida dos membros, dos crentes que eles pretendem dirigir. E isto é muito triste, porque se a igreja entendesse a força e o poder de Deus que elas têm, muita coisa aqui em Angola poderia mudar. Infelizmente, como eu disse, a Igreja Católica tornou-se uma voz solitária no deserto, outras igrejas tornaram-se cúmplices, e a cumplicidade não é só ativa, a cumplicidade também é passiva e também é omitiva, não é? Você prefere fechar os olhos e deixar as coisas a passarem, porque você acredita que o sofrimento aqui na terra é normal e nós vamos herdar os céus. Isso não é verdade. Deus não nos pôs aqui na terra para nós sofrermos, nada disto. Os governantes é que nos fazem sofrer, não é Deus. E a igreja tem a responsabilidade de velar pela vida das pessoas aqui na terra, porque lá nos céus Deus é que vai velar por essas vidas. Elias Isaac, Senhor Reverendo, já agora, qual é a sua confissão? Olha, eu sou evangélico. Muito bem, e fez aqui uma explanação muito interessante, muito importante, que eu acredito que quem acredita em Deus, quem é crente, certamente fica tocado por essas palavras. No que toca, e eu passo a redundância, à pandemia e à resposta que o governo deu e algumas das restrições impostas também naquilo que toca ao culto religioso, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, na verdade, até um certo ponto eu concordo com as várias medidas que o governo impôs para o controle da pandemia. As restrições, mesmo em termos de cultos religiosos, porque todos nós sabemos que as aglomerações são os focos muito suscetíveis para a contaminação. E eu não vejo nenhum problema. E não sou contra a medida que o governo tomou de restringir os cultos religiosos. Tinha que se passar por uma experiência de aprendizagem, porque isto é a primeira vez, nunca aconteceu. Todos nós não sabíamos como lidar com essa situação, e eu não estou preocupado com os cultos nos grandes templos, porque um dos princípios bíblicos é que a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas e, na verdade, durante esse tempo da pandemia, eu não só na minha igreja, como em muitas outras igrejas, o que nós fizemos é encorajar as famílias terem igreja na sua casa, porque eles é que são a igreja. As igrejas não são as paredes. Então, as coisas ficaram completamente um pouco transformadas e, para mim, não foi assim tão para o mal. Não foi assim tão para o mal, porque a igreja continuou em casa, embora os vários edifícios, os vários ditos templos e não sei o quê, fecharam. Mas não havia como não fechar. E se os casos virem aumentar, com certeza terão que fechar, porque é normal que isto aconteça. É isso que nós estamos a ver nos outros países, não é? Lá onde você está, e na Europa, quando tenta-se abrir, a contaminação é maior. Então, por que vamos ser teimosos só porque é um culto religioso e pensamos que Deus vai nos proteger
e vamos fazer algo que nós sabemos que é errado. E quando Deus nos diz, olha, escolha aquilo que é bom, não escolha o erro, não é? Porque as grandes congregações de pessoas é um erro, não é? Um espaço apropriado para a contaminação. E para quem lhe diz que, então, por que não impor o mesmo tipo de restrições a estabelecimentos como bares e restaurantes? Olha, esta é outra questão, não é? Eu penso que aí o governo até um certo ponto, não é? Penso eu que errou, mas também aí tem a ver com questões económicas, ok? Questões económicas, porque de lá depende o sustento de muitas famílias. Muitas dessas famílias são membros da igreja, muitas dessas pessoas vão para a igreja. Então, é preciso equilibrar as coisas, porque outros também dizem dos mercados. Não, os mercados têm uma situação econômica ou financeira ou social muito importante, não é? E a única coisa que faltou é mais diálogo, o governo não teve com as várias instituições religiosas e procurar meios, incentivos de apoio às igrejas para que elas pudessem continuar com o trabalho, senão, e quando eu estou a falar com o trabalho, eu não estou a falar abertura dos templos. Então, nós temos que analisar caso por caso e não trazermos o caso dos restaurantes, dos bares, dos mercados, com as igrejas, com os casamentos, e quer dizer, depois tudo fica muito complicado. É verdade, tem razão, é um bocado quando se faz a comparação com o vizinho, não é? Mas o vizinho também. Continuando a falar sobre reabertura e respostas à Covid-19, as aulas vão recomeçar, ou alguns estabelecimentos de ensino, inclusive, já reiniciaram na segunda-feira, dia 5 de outubro. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que acha que o governo deveria fazer para que isto não seja uma medida que vá, de contrário, propagar a Covid-19? Olha, nós iremos pagar uma fatura elevada com a abertura das aulas, isso ninguém tem dúvida. Eu acredito que o próprio governo tem isto ciente, não é? O próprio governo tem consciência, não é? O governo tem consciência, o governo sabe que com a reabertura das aulas haverá um preço alto a pagar. A verdade é que nunca houve condições. Okay? Nunca houve condições nas escolas e não se criaram as condições. Nós em Angola temos problemas básicos, é falta de saneamento básico. Então, não é possível nós, de um momento para o outro, criarmos condições para abrigar as crianças. E eu acredito que vamos passar por uma experiência não muito boa e o que o governo deveria fazer, além das condições biossegurança que deveriam ser, porque naquilo que eu estou a ouvir, naquilo que os sindicatos estão a dizer, que muitos encarregados de educação estão a dizer, só aqui em Luanda é menos de 20% das escolas que têm condições, menos de 20%. E só isso já é um indicador para não abrir as aulas, abrir as escolas, porque parece que o pessoal do setor privado é que tem mais urgência e os donos dessas escolas privadas, dessas universidades privadas, são bem conhecidos e eu penso que é um grande erro porque a grande experiência que o mundo está a ter, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, onde as universidades tentam abrir, têm que fechar logo. E nós aqui não temos condições. Não estamos a falar de condições de biossegurança na escola, estamos a falar de condições de saúde básica, de água nas casas de banho, de limpeza nas escolas. São condições básicas que não existem. E outro ponto principal é que o governo não podia abrir as escolas sem primeiro passar por fazer uma testagem massiva, tanto dos professores, dos funcionários das escolas e dos alunos. Parece que entrou-se numa política em que não se quer fazer isso para não se alarmar. É isto que vocês estão... É por esse caminho onde vocês passaram. Não se quer fazer isso para não se alarmar, mas você quer abrir as escolas sem fazer aquilo que é básico, aquilo que é necessário. É a testagem, é a criação de condições de biossegurança. O que é que vai acontecer se depois de 2 semanas de aulas, um professor ou um aluno na sala é
é positivo. O que é que vai acontecer? Eu queria mesmo que me dissesse se acha que essa fatura alta que referiu no início da sua resposta, que o sistema de saúde angolano tem capacidade para pagar essa fatura. Não tem. O sistema de saúde angolano não tem capacidade para responder. Não tá, o sistema de saúde angolano nunca teve condições, ok? E mesmo as últimas condições que criaram para lidar com a Covid, segundo informações que nós estamos a ouvir, é que já não existe dinheiro no orçamento de combate à Covid. Parece que o orçamento já está-se a esgotar, que é normal. Não há dinheiro no país. Mas o orçamento do combate à Covid é um valor à parte, não é? E não há tão pouco casos suficientes para esgotar esse orçamento. Eu diria, qual é o valor que tem esse orçamento? Angola não está sequer nos piores países ou países médios em relação a casos de Covid. A Mayra sabe que Angola é um dos países mais caros do mundo, não é? Aqui tudo é, para não utilizar esta palavra, não é? É tudo sobrefaturado. Aqui tudo custa mais do que normal. E o problema é este, Angola. Tudo em Angola é caro. E o orçamento que eu ouvi de 47 mil milhões de kwanzas ou 45 mil milhões de kwanzas, isso não é nada. Por aquilo que a gente está a ouvir, daquilo que o governo está a gastar, o investimento que está a fazer, com o resto, não sei. Ainda não existem condições. O próprio Orçamento Geral do Estado já não conseguia sustentar o sistema de saúde de Angola. E com o problema da pandemia da Covid, a situação piorou. Não haverá condições. Vamos ver nos próximos tempos agora se a testagem aumentar, o número de testes aumentar e casos positivos forem identificados, vamos ver qual é a resposta que o governo vai dar a essa situação. Porque o problema ainda está na pouca testagem que está sendo feita em Angola. Embora se fala de 1000 testagens aí e acolá, isso não é nada. Atingirmos 5, 10 mil testagens por dia ou por semana, já vamos conseguir entender a situação da Covid em Angola, e aí o governo terá que procurar uma resposta, porque essas pessoas que testarem positivas não poderão estar numa situação normal, têm que ser isoladas e têm que ser tratadas. Portanto, muito bem, ficamos com a ideia de que poderá vir aí mais um desafio com a reabertura das escolas. E a reabertura das escolas implica também quase que um voltar à normalidade de muita coisa, não é? Há mais movimento nas ruas, os transportes serão mais utilizados, muita gente ainda usa, não é? As pessoas não vão a pé para a escola nem em carro próprio, daquilo que eu conheço de Luanda, pelo menos. Pelo que há aí uma série de camadas que há que terem atenção, com certeza. Por isso, compreendo quando fala numa fatura mais elevada ou muito elevada que se poderá pagar aqui. Mudando de assunto para um tema corrente, um tema atual, que é estes últimos desenvolvimentos de acusações de censura na comunicação social, mais especificamente na TV Zimbo, depois de ter sido negado a Carlos Rosado Carvalho de falar do caso Edeltrudes Costa. Qual é a sua avaliação? Eu há uns dias ouvi que a comunicação social angolana teve um momento de como que mudança, não é, de página por completo, e que este ano voltou às páginas anteriores. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o que aconteceu foi aquilo que os adultos às vezes fazem às crianças, não é? Pegam num rebuçado e dão à criança, e a criança vai chupando, fica muito doce, depois quando acabar a criança quer mais e o adulto não tem para dar, não é? Bom, o que aconteceu é o seguinte, é aquilo que já falámos atrás, que 3 anos atrás, muita promessa e tinha que se fazer alguma coisa. E na verdade, e é com muita tristeza que eu digo isto, não é? E na verdade,
naquele momento, 3 anos atrás, até o ano passado, princípio deste ano, o mal da Angola era o José Eduardo dos Santos. Então toda a bateria estava virada para o José Eduardo dos Santos e a sua família, tudo o que fizeram de errado. Então era conveniente, ok? Era mesmo conveniente que os órgãos de comunicação social tivessem aberto, ok? E deu-se esse rebuçado às pessoas, não é? Todo mundo tinha acesso, os espaços eram abertos porque havia um mal, havia um combate à corrupção e os que roubaram estavam bem identificados. E foi isso que aconteceu. E quando veio se descobrir, não era só o José Eduardo dos Santos, o antigo presidente e a sua família, mas outras pessoas que atualmente estão no governo, então a coisa começou a fechar. As coisas começaram a fechar. E é isto que aconteceu com o Carlos Rosado. É muita pena porque ninguém questiona a inteligência e a experiência que o Carlos Rosado tem, não só a imparcialidade da sua abordagem dos factos, e ele é muito direto, muito factual, e isso não surpreende, porque depois isso começou a incomodar todos aqueles que ainda são parte do sistema, que nunca saíram, que também estão afetados nessa situação. Então tinha que se restringir. Então deu-se aquele rebuçado porque as baterias estavam viradas para o antigo presidente José Eduardo dos Santos e sua família. As pessoas que estão no sistema, no governo, continuam no governo, tinham que mudar. E é isso que eu disse no início. A questão da Angola não é o antigo presidente José Eduardo dos Santos, a questão da Angola não é o presidente João Lourenço, a questão da Angola é o sistema que foi montado. É o sistema que existe. E esse sistema deu um rebuçado em 2017, 2018, e 2019, 2020 começou a tirar esse rebuçado. E é isto que está a acontecer. Então, é normal porque o sistema é o mesmo. O sistema político, o sistema ideológico de governação é o mesmo. Não mudou nada. Tem esperança nessa mudança? É possível mudar de facto esse sistema ou não? O sistema político só se muda com outro sistema político. Não há nenhum sistema político que se autotransforme. Não existe. Na história política universal, não tenho pouca evidência de um próprio sistema político se autotransformar-se, não. Tem que haver fatores externos que trazem novos elementos. Então, eu não acredito na autotransformação, ok? Não acredito na autotransformação desse sistema vigente em Angola há 45 anos. Eu acredito numa transformação política em Angola com alternância. Só haverá transformação política em Angola quando existir alternância governativa. Não é 45 anos. E não é possível, foi o que eu disse. A transformação política só estaria a acontecer em Angola. Reformas políticas só estariam a acontecer em Angola se começasse com a Constituição da República. Não são leis ordinárias, não. Não são as leis ordinárias que vão transformar um sistema político, não. É a própria Constituição. Se mudarmos a Constituição, todas as outras leis ordinárias terão que ser revistas e se adaptarem à nova Constituição. Então, a transformação não está nas leis, não está nos discursos. A transformação está primeiro no documento-chave, que é a Constituição e as outras leis e as práticas. Caso contrário, o sistema não muda por si próprio. Elias Isaac, nós chegamos mesmo ao fim do nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que possa voltar para comentarmos mais sobre Angola e sociedade. Este é o Angola Fala Só, já sabe, para comentar, colocar questões aos nossos convidados. Inscreva-se todas as semanas, pode enviar mensagem pelo WhatsApp da VOA, mais 908-652-4584, ou ir às nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é VOA Português. O programa de hoje foi Elias Isaac. Eu, mais uma vez, em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a sua participação. Muito obrigado. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na VOA em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais.
A paixão pela informação com a melhor companhia, a sua.